Sabe, no Brasil tem uma lei que é a base de tudo quando o assunto é proteger os nossos membros mais jovens. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como o ECA. Então hoje a gente vai mergulhar nos pilares dessa lei para entender o real impacto dela. Pois é, essa pergunta é o coração do ECA. Ele é todo um sistema legal pensado para dar uma resposta concreta a esse desafio. Bora lá entender os detalhes para ver como é que isso funciona na prática. Para a gente entender o ECA, vamos passar por 5 temas principais. A gente começa falando da proteção contra a violência, depois mergulha no direito à família e na adoção, passa pela educação e pelo trabalho, e por fim, a gente vê como essa responsabilidade é de todo mundo. Ok, para começar, a pergunta é: como é que a lei entra em cena para proteger as crianças de perigos, mesmo quando eles vêm de dentro de casa? Então, o artigo 18b traz medidas bem específicas para isso. E olha só que importante, não se trata de crime, a ideia não é prender. O foco é educar e reorientar adultos que usam castigo físico ou algum tratamento humilhante. Quem aplica essas medidas é o Conselho Tutelar, sempre olhando a gravidade de cada caso. Mas a proteção não para por aí, sabe? O ECA vai além e garante um direito que é a base de tudo para qualquer criança e adolescente, o direito de viver em família e em comunidade. E aqui a lei faz uma coisa muito importante. Ela reconhece que família não é só pai e mãe. Existe a família natural, claro, e também a família ampliada, que são aqueles parentes próximos com quem a criança tem um vínculo forte. E essa diferença é fundamental, porque ela é a base para a gente entender o princípio mais importante de todos. E está aí o ponto central, ou seja, mandar uma criança para um abrigo é a última, mas última mesmo, das opções. A prioridade máxima é sempre tentar manter ou reintegrar a criança na sua família. O acolhimento não deve passar de 18 meses, a não ser em casos muito, muito específicos. Certo, mas e quando ficar na família de origem simplesmente não é uma opção segura? Bom, é para essas situações que a lei abre um outro caminho, um caminho excepcional para construir novas famílias, a adoção. A lei deixa isso bem claro, né? A adoção não é a primeira carta na manga. É a última cartada, uma medida que muda a vida para sempre e que cria um laço que não pode ser desfeito. E para garantir que tudo corra bem, o processo de adoção segue umas regras bem sérias. O mais importante de tudo é o bem-estar da criança. Isso significa que ela vai ter todos os direitos de um filho, que os laços com a família biológica são cortados para um novo começo e, o que é crucial, a opinião de quem tem mais de 12 anos tem que ser ouvida. E antes de bater o martelo e oficializar a adoção, tem uma fase que é crucial: o estágio de convivência. É como um período de teste, sabe? A família e a criança convivem por até 90 dias com o acompanhamento de uma equipe técnica, que no final vai dizer se a adoção deve ou não seguir em frente. E para não deixar as coisas se arrastarem e gerar mais angústia, a lei também bota um prazo na mesa. O processo todo de adoção tem que ser concluído em, no máximo, 120 dias. Isso traz segurança, estabilidade para a criança. Bom, mas a proteção do ECA não fica só dentro de casa, não. Ela se estende para o mundo lá fora também, falando de direitos essenciais na escola e no trabalho. O que esses artigos querem dizer, na prática, é que educação não é favor, é direito. Um direito que tem que ser garantido, sabe? Isso inclui ter vaga na escola perto de casa, ser respeitado e quem tem alguma deficiência receber o apoio necessário para aprender. E olha só que interessante essa balança que o ECA cria quando o assunto é trabalho. Por um lado, a lei proíbe de forma bem clara a exploração, tipo trabalho à noite, em lugar perigoso, ou qualquer coisa que atrapalhe os estudos. Mas, por outro, ela incentiva o trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos, como um jeito seguro de aprender uma profissão. E para fechar, tem um ponto que amarra tudo isso. A lei deixa bem claro que essa responsabilidade de proteger não é só dos pais ou do governo, é uma tarefa compartilhada. O governo, por sua vez, não pode ficar esperando o problema acontecer. Ele tem que agir antes. Isso quer dizer criar campanhas de conscientização, treinar os profissionais que lidam com crianças e jovens e fazer todo o sistema de justiça e proteção social trabalhar junto. E aqui a gente chega no ponto crucial. A lei não para no governo, ela vai além e diz que essa responsabilidade é de todo mundo. Prevenir qualquer tipo de ameaça ou violência contra crianças e adolescentes é um dever de todos nós.
Então, a gente viu aqui o que a lei diz e estrutura que ela cria. Mas para tudo isso funcionar de verdade, não basta ter a lei no papel. A grande questão é o como. Como é que a gente, como sociedade, transformar essa lei em uma cultura de proteção? Fica aí a reflexão.